Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, de desenho técnico, nós vamos falar sobre o desenho de vistas. Nosso objetivo é desenhar vistas de alguns sólidos, aprender a manusear os materiais de desenho e assimilando aí o passo a passo necessário para essa metodologia de como desenhar as vistas no desenho técnico. Nossa aula está dividida em 3 momentos. Vou fazer um primeiro exemplo, vou fazer um exemplo bem simples, em seguida outro exemplo um pouquinho mais complexo e em seguida fazer um resumo e encerramento. No nosso primeiro exemplo, nós vamos fazer um paralelepípedo, um prisma retangular. Primeiro passo, nós precisamos definir as vistas necessárias e definir a escala. Aqui, nós vamos utilizar a vista frontal. Então, qual é a vista frontal? Vou definir que a minha vista frontal vai ser essa aqui, ó. Logo, essa aqui vai ser a minha vista lateral e eu vou fazer também, nós vamos fazer uma vista superior. Então, nós precisamos agora definir a escala. A escala que nós vamos utilizar é a escala natural. Então, eu vou considerar que cada marcação dessa tem 1 centímetro. Então, eu vou pegar e desenhar, no caso aqui, o comprimento total. Vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A profundidade, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a altura, 0, 1, 2. Agora, nós precisamos fazer um leve estudo do espaço necessário para a distribuição do desenho do papel. Se nós vamos fazer 3 vistas, eu vou fazer a vista frontal, aí eu vou precisar um espaço para a vista lateral. Nesse caso aqui, ela vai ficar desse lado. Então, vou precisar um espaço para a vista lateral e um espaço para a vista superior, que vai ficar aqui embaixo da nossa vista frontal ou vista principal. Então, tendo essa distribuição pensada, o que é que nós vamos fazer? Vamos desenhar uma linha na horizontal, tendo como referência as laterais do papel e a altura da peça. Se nós estivéssemos na mesa, na prancheta, nós poderíamos nos apoiar na régua paralela. Aqui estou fazendo como se vocês estivessem fazendo em casa. Então eu vou utilizar a lateral do papel para poder usar como referência e traçar essa minha linha aqui na horizontal. Eu tenho que me preocupar com a altura da peça porque eu preciso de espaço para desenhar a altura da peça. Ela vai ter o quê? 2 unidades, 2 centímetros. Então eu preciso de um espaço a partir dessa linha na horizontal que seja maior que 2 centímetros. Agora, com o escalímetro, nós vamos marcar nessa linha horizontal que nós acabamos de desenhar o equivalente ao comprimento da vista frontal, que é de 8 centímetros. Então, eu vou pegar aqui uma distância qualquer, aqui dos limites do papel, o 0, e vou ver onde vai terminar o 8 e marcar. Que nem está aqui no exemplo. Então, 0 e 8. Pode até marcar logo o 0 aqui. Agora, atentando aqui para a posição dos esquadros, em que um vai servir de apoio e o outro vai apoiar no esquadro, e esse daqui está alinhado com os limites do papel, nós vamos traçar uma linha na vertical onde nós acabamos de marcar. O resultado serão 2 linhas longas que vão se cruzar. Tá? 2 linhas longas que vão se cruzar. Aqui já foi marcado o 0, que corresponde ao início do comprimento da peça. Agora, a partir do cruzamento das linhas, nós vamos marcar a altura da peça, que é de 2 centímetros. Aqui eu escrevi, mas vocês não precisam escrever. Eu escrevi só por uma questão didática. Agora nós vamos traçar uma linha vertical naquele ponto 0 que foi marcado e que delimita o comprimento da peça. Está aqui a linha traçada. E agora nós vamos traçar uma linha horizontal na marcação da altura da peça. Novamente, atentar aqui para a posição dos esquadros, onde um vai servir de apoio e o outro vai deslizar pelo esquadro. Temos então definido o espaço necessário para fazer a vista principal. Vamos agora definir o espaçamento entre as vistas. Esse espaçamento vai ser de 1 centímetro. Nós vamos marcar na linha vertical 1 centímetro e traçar essa linha entre os espaços dessas linhas paralelas aqui que estão na vertical. A mesma coisa nós vamos fazer agora
nessa linha aqui na horizontal. Eu vou marcar 1 centímetro a partir deste ponto para cá, ó, e vou traçar, observando novamente a posição do esquadro, vou traçar uma linha na vertical. E ela vai se limitar às linhas paralelas horizontais, que marcam a altura da peça. Então, agora que nós temos o distanciamento entre as vistas feitas, nós vamos definir o espaço necessário para a vista lateral. Com o zero naquela linha que nós acabamos de traçar, que marca a distância entre as vistas, eu vou pegar e traçar colocar o zero e marcar a profundidade da peça, que é de 6 centímetros. E onde nós marcamos, nós vamos traçar uma linha vertical entre essas duas linhas horizontais. Agora nós já temos definido o espaço necessário para a vista lateral. O próximo passo é fazer a vista superior. Para isso, nós podemos rebater a profundidade, esta profundidade aqui, ó, nós vamos rebater para essa linha na vertical. Para isso, nós precisamos utilizar o esquadro de 45 graus na posição que ele está indicado aqui. Então, um esquadro vai servir de apoio, ele vai ficar alinhado aqui na horizontal, e o esquadro a 45 graus vai ficar apoiado nele. Nós vamos posicionar o esquadro de 45 graus no limite da profundidade aqui na nossa vista lateral. Então, ela termina bem aqui, então eu vou posicionar o meu esquadro neste local e traçar uma linha diagonal, uma linha inclinada. Chegou aqui, eu vou parar. Essa medida, o que é que nós fizemos? Nós acabamos de rebater esta mesma medida aqui, ó, que está na horizontal, agora ela está na vertical. E neste ponto, a partir deste ponto, eu vou utilizar o esquadro para poder traçar uma linha na horizontal e assim definir o espaço necessário para a vista superior. Como essa é uma forma muito simples, aí se encerrou o desenho. O desenho ele se limita aos contornos do espaço necessário para cada vista. Aqui eu vou ter a minha vista principal, vista frontal, aqui a minha vista lateral e aqui a vista superior. Para finalizar, nós reforçamos as linhas de contorno, as linhas de interesse e apagamos as linhas de construção. É bom ressaltar que aqui nesses exemplos eu fiz as linhas de construção mais forte do que elas devem ser para ficar visível na foto. Mas as linhas de construção têm que ser bem suaves, para no momento em que nós formos apagar, elas não fiquem marcadas no papel. Neste nosso próximo exemplo, nós vamos fazer uma forma um pouquinho mais complexa, com mais elementos. O primeiro passo é definir as vistas necessárias. Vamos considerar a mesma distribuição das vistas anteriores. E é o que nós vamos considerar para todas essas atividades desse exercício. Aqui nós vamos ter a nossa vista frontal, aqui a vista lateral e a vista superior. Nós vamos ter de comprimento 8 unidades, 8 centímetros, já que nós vamos fazer na escala natural também. De profundidade, nós vamos ter 6 centímetros, igualzinho o sólido anterior, mas a altura mudou. Esse daqui é mais alto. Ele vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, 6 centímetros de altura. O primeiro passo é estudar o espaço que nós vamos precisar para fazer a distribuição do papel. Aqui nós temos que atentar que a altura do objeto ele é maior. Então, eu vou precisar de um espaço maior a partir daquela linha na horizontal, que nós vamos traçar daqui a pouco, para fazer. Neste caso, eu alinhei o escalímetro para verificar o quanto que daria os 6 centímetros. Então, ó, eu deixei um espaço para iniciar o desenho, considerando aqui 0, 6 centímetros aqui. A partir deste ponto para cima, eu tenho espaço suficiente para fazer o meu desenho. Naquele local que nós marcamos, nós vamos traçar uma linha na vertical e depois traçar uma linha na horizontal, tendo novamente como referência e utilizando aqui as laterais do papel e posicionando corretamente o jogo de esquadro. Observem também que na hora que nós traçamos essa linha, nós temos que considerar o comprimento da peça. Eu não posso fazer essa linha muito para cá, porque senão não vai ter espaço o suficiente. Se o comprimento da peça, nesse caso, é de 8 centímetros, então eu tenho que ter mais de 8 centímetros à esquerda dessa linha.
ok? O resultado serão duas linhas que vão se cruzar, duas linhas bem longas que vão se cruzar. Agora, nós precisamos marcar a altura da peça, nessa linha aqui na vertical, tomando como zero o encontro das duas linhas. Então, a partir deste ponto, nós vamos marcar a altura, que é de 6 centímetros. E vamos traçar uma linha na horizontal, atentando aqui para a posição dos esquadros, ok? Em que um serve de apoio e o outro vai deslizando em cima dele. Agora que nós temos a nossa linha que vai delimitar a altura da peça feita, uma linha bem longa, nós vamos fazer a mesma coisa, mas na vertical. Então, vamos marcar o comprimento da peça, tomando como zero este encontro aqui, onde der os 8 centímetros, nós vamos traçar uma linha na vertical, uma linha bem longa, novamente atentando para a posição dos esquadros. A partir do zero, nós vamos marcar os 8 centímetros e depois traçar a linha na vertical, uma linha longa. Com isso, nós temos o espaço necessário para fazer a vista principal. Mas, obviamente, a vista principal não é somente um retângulo. Nós temos esse outro elemento, mas que nós vamos fazer depois. Vamos agora ver o distanciamento entre as vistas. Novamente, nós vamos marcar 1 centímetro aqui na nossa linha vertical e traçar uma linha na horizontal até que ela chegue na outra linha, ou seja, entre essas duas linhas verticais paralelas. O mesmo nós vamos fazer, só que agora a 1 centímetro dessa linha vertical aqui, que marca o espaço necessário para a vista principal. Então, vou marcar, a partir deste ponto, vou marcar 1 centímetro e depois traçar uma linha vertical no espaço entre essas duas horizontais paralelas. Nós temos aqui o espaçamento entre as vistas marcados. O nosso próximo passo é definir o espaço necessário para a vista lateral. Para isso, nós vamos pegar o nosso escalímetro, colocar o zero na linha que marca aqui o início da nossa vista lateral e marcar a sua profundidade, que no caso é de 6 centímetros. Vamos traçar essa linha vertical, nos limitando aqui no espaço entre as linhas horizontais paralelas, atentando novamente para a posição do esquadro, para as linhas não ficarem tortas, e temos o espaço definido necessário para a vista lateral. Para a vista superior, nós precisamos rebater esta profundidade que está na horizontal, nós vamos agora rebatê-la para a vertical, utilizando o jogo de esquadro nesta posição, conforme está aqui a imagem, em que este esquadro de 30 a 60 vai ficar alinhado aos limites do papel, ou seja, na horizontal, aos limites inferiores do papel, na horizontal, e o esquadro a 45 graus vai apoiar em cima dele, deslizando por cima desse outro esquadro. Nós vamos posicionar o esquadro no limite da profundidade da vista lateral. Então, a vista lateral ela termina bem aqui. Neste limite, nós vamos posicionar o esquadro e traçar uma linha diagonal até ela tocar esta linha que está na vertical, que marca o comprimento da peça, o início do comprimento da peça. Chegou aqui, eu paro. Agora, a partir deste encontro, nós vamos traçar uma linha na horizontal, até chegar nesta outra linha aqui. Com isso, nós temos definido o espaço necessário para a vista superior. No exemplo anterior, o desenho quase que terminava aí, agora era só reforçar o traço. Só que neste desenho não. Agora nós precisamos executar as linhas internas das vistas. E nós começamos geralmente pela vista principal. A nossa vista principal é essa, então eu preciso desenhar agora este elemento. Vamos marcar essas distâncias. Então, partindo deste ponto, eu tenho 0, 1, 2 unidades, 2 centímetros. Então, eu vou marcar aqui. Aqui vai ficar o 0 e aqui eu tenho 2 centímetros. Novamente, 0, 1, 2 centímetros. Então, aqui eu tenho 2, obviamente, aqui vai dar 4. Então, eu posso marcar 4 aqui. Marquei. A partir desses pontos que nós marcamos, vocês vão traçar linhas na vertical. Qual o limite dela? Nós ainda não sabemos, por isso que é importante traçar com linhas de construção, bem suaves. Nós vamos agora sim demarcar a altura.
Vou ver aqui, tem 3 centímetros, então vou marcar 3 centímetros e aí traçar uma linha na horizontal no limite das linhas que nós acabamos de traçar. Com isso, nós temos definida a vista principal. Vamos passar agora para a vista lateral, para as linhas internas das vistas laterais. No caso, nós vamos fazer apenas uma vista lateral. Novamente, eu vou verificar aqui, qual é essa, considerando aqui o nosso ponto de partida, está aqui o zero, qual é essa distância? Tem 2 unidades, 2 centímetros. Então, eu vou marcar aqui 2 centímetros. Esta distância deste ponto a este, 2 também. Então, mais 2 centímetros, que será igual a 4. Está marcado. Agora, nós vamos traçar 2 linhas na vertical para baixo, para desenhar o que será equivalente a essas linhas aqui. Qual o limite delas? Nós não sabemos. Vamos marcar agora. Com o escalímetro, nós vamos marcar aqui, tem 2 centímetros. Vocês vão marcar com o zero aqui, marcar 2 centímetros. Marcou, traça a linha na horizontal, nesse espaço delimitado entre essas 2 linhas verticais. Agora temos a vista lateral definida. Será que terminou? Tem a nossa vista principal, esse elemento está desenhado. Na vista lateral, este elemento está desenhado. Agora, na vista superior, eu tenho que desenhar esse elemento aqui, que está presente na vista lateral. Eu posso pegar os calímetros, sair medindo aqui 2, e mais 2, 4 e tal. É uma possibilidade. Mas nós podemos também utilizar os quadros de 45 da mesma forma que nós fizemos aqui. Só que eu preciso primeiro rebater esta linha aqui, esta distância daqui para cá não tem 2 centímetros, eu preciso trazê-la para essa linha de base, para esta linha horizontal de base. E marcar esta distância de 2 centímetros agora aqui embaixo. Pego e marco. Tá? Não precisa traçar a linha inteira, basta traçar um pontinho aqui. Agora, deslizando o esquadro com este fixo e deslizando este esquadro para a direita, eu vou marcar novamente um pontinho aqui, né? Respeitando essa distância, porque eu quero rebater esta distância deste ponto para este, mas aqui embaixo. Agora, está aqui, está marcado. Eu poderia pegar um escalímetro e marcar aqui 2, poderia, mas nós estamos vendo aqui a técnica, ok? Próximo passo, desenhar uma diagonal partindo daquele pontinho até encontrar esta linha na vertical. Respeitando esta posição aqui do esquadro, tá? Em que um serve de apoio e o outro vai deslizar em cima dele. Lembrem que esse aqui é o esquadro de 45 graus que tem que apoiar, porque senão não vai dar certo essa técnica do rebatimento. Nós vamos trazer esta distância que está na horizontal agora para a vertical. Esta distância que está na horizontal para a vertical. E onde elas se encontraram, nós vamos traçar uma linha na horizontal e aqui também uma linha na horizontal. Qual o limite dela? Nós não sabemos, vamos saber agora. Vai ser essa mesma profundidade aqui, que eu posso ver que tem 3 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, deste ponto para cá, com 3 centímetros. E agora sim, traçar uma linha na vertical. Com isso, nós temos as linhas internas definidas, as linhas externas e as linhas internas. O último passo é reforçar as linhas de interesse e apagar as linhas de construção. Observem bem o desenho. Por exemplo, aqui, essa linha, eu não apaguei as linhas de construção, quis deixar para vocês visualizarem. Mas ela não foi reforçada, porque aqui não tem nenhum contorno, nenhum elemento. Tá? Esse desenho não fica claro se esse recuo ele transpassa toda a peça ou não. Eu não tenho como saber isso. Então, eu considerei que ele transpassa toda a peça, logo essa parte aqui ela não vai ser destacada. Porém, vendo a vista superior, aqui eu sei que esse rebaixo ele não vai até o final da peça, ele acaba antes, logo essa aresta existe. Então, ela vai ser reforçada. Certo? Vamos agora para o nosso resumo e encerramento, que é um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Aqui eu vou retomar o que seria o passo a passo para fazer os desenhos das vistas de modo geral. Quando nós vamos começar um desenho técnico, o primeiro passo é fazer a linha do quadro e definir a margem.
e desenhar o espaço para o carimbo. Definir lá no nosso papel qual é o espaço que eu tenho para fazer o desenho. Depois, nós vamos, analisando o objeto que vai ser representado, nós vamos definir as vistas necessárias. No passo 3, definir a escala e fazer aquele estudo da distribuição do desenho no papel. Quanto eu preciso para fazer a vista superior, a vista principal, enfim, quantas vistas você for fazer. Nesse caso aqui nós estamos fazendo somente 3, mas podem ser mais vistas. O quarto passo, traçar com linhas de construção bem suaves os contornos básicos, de comprimento, altura e profundidade, para cada vista. Lembrando que na projeção ortogonal, cada vista só terá 2 dimensões. Então, na vista principal, vai ter o comprimento e altura. Na vista lateral, vai ter profundidade e altura. Na vista superior, nós vamos ter comprimento e profundidade. O próximo passo, o quinto, é executar as linhas internas das vistas, geralmente nessa ordem. Primeiro nós fazemos a vista anterior, ou vista principal, depois as vistas laterais, depois a vista posterior e, por fim, as vistas inferior e superior, utilizando aquela técnica do rebatimento. Por último, nós reforçamos as linhas de interesse e apagamos as linhas de construção. Por último não, porque ainda tem um outro passo. Nós vamos aqui traçar linhas invisíveis, que no caso dos nossos exemplos nós não fizemos. E, agora sim, por fim, fazer a cotagem e as anotações e os elementos textuais do desenho. É isso, pessoal. Agradeço, obrigado e até a próxima.